que essa lei tão importante tem o nome de uma pessoa, sabe? E como virou essa ferramenta mundial contra a impunidade. Ok, vamos começar. O nome Magnitsky, então, não é um acrônimo nada técnico. Vem de Sergei Magnitsky, um advogado russo. A história dele, que é bem trágica, foi o que deu o pontapé inicial para essa legislação. Quem foi ele, afinal? Então, Sergei Magnitsky era um consultor fiscal, um auditor. Lá em 2007, ele descobriu e expôs um esquema de corrupção gigantesco. Envolvia funcionários do governo russo e a alegação era de um roubo de bilhões de dólares do Estado. Uma denúncia muito séria, que mexeu com gente grande. E a resposta foi rápida e dura, né? Pegaram pesado com ele. Foi preso em 2008, ficou detido 358 dias, quase um ano, sem julgamento. E as fontes que a gente consultou indicam que a saúde dele foi, assim, piorando muito na prisão. Pancreatite, cálculos biliares, e parece que negaram o tratamento médico adequado para ele. Exatamente. E a consequência foi trágica. Ele faleceu na prisão em novembro de 2009, tinha só 37 anos. E as circunstâncias são bem suspeitas, né? Há relatórios, inclusive um de um conselho do próprio Kremlin, que indicaram sinais de agressão física. O caso dele virou um símbolo global, sabe? Do perigo de expor a corrupção estatal. Então, a história dele meio que conectou tudo, né? O crime financeiro, as violações graves de direitos humanos, a impunidade do Estado. Ficou tudo muito claro ali. Precisamente. Isso criou um impulso, uma pressão internacional muito forte por uma nova abordagem. Uma que focasse na responsabilidade individual. E essa indignação toda levou o Congresso americano a agir. Aí, em 2012, veio a Lei Magnitsky, que foi sancionada. Ela foi bem inovadora, né? Porque permitiu aos Estados Unidos sancionar indivíduos específicos por crimes de direitos humanos cometidos fora dos Estados Unidos. Sim, isso foi uma mudança bem significativa. Saiu daquelas sanções gerais contra países e foi para responsabilização individual, direta. Desafiou até a ideia de soberania em casos de abusos graves. E o que exatamente a lei faz? Como ela funciona na prática? Basicamente, ela mira em duas coisas. Violações graves de direitos humanos, tipo tortura, execuções extrajudiciais e também corrupção sistêmica em grande escala, no mundo todo. As sanções são bem diretas. Congelamento de ativos que a pessoa tenha nos Estados Unidos, proibição de viajar para lá, bloqueio para fazer negócios com americanos ou empresas americanas. E esse foco duplo é interessante. Corrupção e direitos humanos. É crucial, porque muitas vezes uma coisa está ligada à outra, né? A corrupção pode financiar ou facilitar abusos e os abusos podem servir para proteger esquemas de corrupção. O caso do próprio Magnitsky é o exemplo perfeito disso. Faz sentido. E a lei não parou ali, né? Ela evoluiu. Isso. A original, de 2012, era mais focada na Rússia, mas em 2016 eles expandiram, criaram a Lei Global Magnitsky. Com essa versão global, eles podem aplicar as sanções a indivíduos de qualquer lugar do mundo. E isso até inspirou outros países, como Canadá, Reino Unido, a criarem leis parecidas. Com esse alcance global, a aplicação deve ter ficado mais complexa, imagino. E o material que a gente analisou mostra que ela foi usada contra várias figuras, mas destaca um caso bem específico que gerou bastante discussão envolvendo o Brasil. Sim, o relatório detalha a sanção que ocorreu durante a administração Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Foi um caso notável porque, segundo a fonte, foi a primeira vez que a lei foi usada contra uma autoridade de um país considerado democrático. E qual foi o contexto que a fonte apresentou para essa sanção específica? Bom, a fonte descreve o contexto como uma possível retaliação, ligada a decisões do STF que envolviam o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele. O material menciona que figuras políticas americanas como o senador Marco Rubio e o próprio Donald Trump teriam, digamos, sinalizado apoio a essa medida. As sanções aplicadas seriam o bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos e a proibição de fazer transações com cidadãos americanos. Entendi. E a fonte também levanta outro conto, que teria havido pressão por parte de empresas de mídia americanas. Essas empresas estavam em disputas legais com o ministro Moraes sobre o bloqueio de perfis em redes sociais, algo que elas caracterizaram como censura e violação de direitos humanos. Certo. Mas, olha, é muito importante a gente ressaltar aqui. Estamos apenas relatando as informações e o contexto como estão apresentados na nossa fonte sobre esse caso específico, tá? Sem endossar nenhuma posição. Combinado.
É fundamental essa clareza. Essa aplicação específica, como descrita na fonte, realmente levanta questões, né? Sobre como se interpreta graves violações de direitos humanos para fins da lei e, bom, sobre o potencial uso dela como ferramenta em disputas políticas, mesmo em democracias. Exatamente. E também destaca como a fonte aponta a possível influência de atores não estatais, como essas empresas de mídia, no processo todo. Então, para a gente amarrar tudo isso, a Lei Magnitsky, que leva o nome do Sergei Magnitsky, começou como uma resposta a uma tragédia bem específica e evoluiu para essa ferramenta global. Ela representa uma tentativa de responsabilizar indivíduos por corrupção, por abusos, tentando ir além daquela barreira da soberania nacional que muitas vezes protege quem comete esses atos, né? Perfeito. Ela simboliza um consenso internacional que vem crescendo de que a responsabilidade por certos crimes, os mais graves, transcende a soberania tradicional. Mas, como a gente viu, ela enfrenta desafios constantes, acusações de uso político, as dificuldades e complexidades na hora de aplicar a lei. Não é simples. Fica então uma reflexão final, né? Considerando que a Lei Magnitsky surgiu como resposta a abusos muito claros, num contexto autoritário, e depois foi aplicada em cenários politicamente bem mais complexos dentro de democracias, quais podem ser as implicações disso a longo prazo? Para as relações internacionais, para a própria definição do que são direitos humanos, quando uma ferramenta de sanção econômica acaba se misturando com disputas políticas internas de outros países.